A Polícia Federal prendeu na manhã do último sábado, dia 14, o general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e também candidato a vice-presidente na chapa de 2022. Sob suspeita de obstrução de justiça, a operação contra Braga Neto foi pedida pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, é claro, quem mais seria, com o aval da PGR. A prisão foi mantida após a audiência de custódia, realizada na tarde do próprio sábado e conduzida por um auxiliar de Moraes. As suspeitas relacionadas à tentativa de interferir nas investigações vêm sendo acumuladas desde setembro de 2023, quando o tenente-coronel Mauro Cid teve homologado seu acordo de delação. Muito entre aspas, minha gente, delação. Segundo o relatório da Polícia Federal, Braga Neto entrou em contato com o pai de Cid para conseguir informações sigilosas sobre a colaboração premiada do militar. Eu ia fazer algum comentário de entrada aqui, meus senhores, mas sabe o que é? Eu vou passar para vocês, porque eu não vou ficar brincando de Estado Democrático de Direito. Eu não vou ficar aqui brincando de requisito da prisão preventiva, de requisito de flagrante, porque, falou, ele teve audiência de custódia. Você tem audiência de custódia quando você é preso em flagrante. Como é que você vai ser preso em flagrante por uma coisa que você fez no ano passado? Então, eu não vou entrar de brincar em Estado Democrático de Direito. É isso aqui, ó. Tá aqui, ó, a Polícia Federal faz o que quer, o Alexandre de Moraes faz o que quer e a PGR faz o que o STF quer. Tá, e o que vocês acham disso aí? Opa, Bibi, vamos começar. Essa prisão é ilegal por diversos motivos, mas eu vou citar um só aqui. Porque ela foi decretada por um ministro que não poderia ser relator do inquérito. Mentira! Portanto, é ilegal. O Alexandre de Moraes não poderia ser. Com detalhe, na sexta-feira, o Supremo, por 9 votos a 1, determinou que Alexandre de Moraes continue sendo o ministro relator do inquérito. Exatamente, você veja, isso é a unanimidade, porque o presidente não vota, Isso. o Alexandre não vota porque ele é o caso, então restam 9. Não. Então, isso é a unanimidade. Só o André Mendonça votou contra. O André Mendonça votou contra. Isso, foi votou contra. O Nunes Marques votou junto. O Nunes Marques, é verdade, a única divergência, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas você sabe que a Gleisi Hoffmann, Caio, ela postou uma coisa hoje aqui no X dela, ela falou assim, corrigindo, fantástico, Lula nunca teve direito à presunção de inocência porque foi processado, julgado por um juiz parcial, não apenas incompetente. Seu direito de defesa foi cerceado por Sérgio Moro e desembargadores do TRF4 que negaram sistematicamente pedidos de perícias e produção de provas. Tá. A presidente do PT acaba de reconhecer a nulidade da prisão de todo mundo 8 de janeiro. Perfeito. Tá aí. Exato. E aí eu vou falar a mesma coisa do Braga Neto. Flagrante, custódia, obstrução de justiça. Que justiça? Para além disso, o que motivou foi a obstrução da justiça, a obstrução da investigação. Só que a investigação, segundo todos os jornais, Carta Capital, CNN Brasil, G1 e Agência Brasil, foi o inquérito, na data de 29 de outubro de 2024, a manchete copiada entre todos, eu acho que uma pessoa escreve, depois eles saem replicando em todos os veículos, nesse consórcio de fake news. A matéria é 8 de janeiro, PF conclui inquérito e cita falhas evidentes de Torres e Ibanez. Ou seja, ela concluiu o inquérito, ele já está concluído, a investigação já se deu. Como é que você interfere na investigação após a investigação ter sido concluída? Então, eu acho que são diversos pontos que são controversos, que escancaram a ilegalidade do processo e nos mostram, mais uma vez, que isso só é uma metodologia, uma ferramenta para tentarem ir chegando cada vez mais a acuar o Bolsonaro. Eles apreendem celulares, por outros motivos, daí investigam aquilo dali. Então, de um cartão de vacina do Mauro Cid, se deu tudo isso. Ou seja, eles arrumaram uma desculpa para investigar o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro e, a partir daí, eles acharam diversos motivos para continuar com isso.
para tentar chegar até o presidente Bolsonaro. E está muito claro que eles estão nessa toada, eles vão continuar e é isso que eles querem. Tanto é que a própria Rede Globo já saiu no ar hoje dizendo isso, né, que o entorno do presidente Jair Bolsonaro já está muito atento porque o próximo pode ser ele. Mas isso é óbvio, isso é notícia para quem? Isso é óbvio. Quando você começa uma investigação de forma ilegal, como é isso que está acontecendo agora, todo mundo já sabe aonde ela vai culminar. E ela vai culminar, evidentemente, na prisão do presidente Bolsonaro. É isso que eles querem. E é isso que eles estão trabalhando para fazer. Então não existe justiça, não existe devido processo legal, não existe nenhuma. Não existe, não existe. Na época da Lava Jato, Gisiane, eu cheguei a falar assim, né? Bom, se a justiça é para ser feita fora dos limites do devido processo legal, fora das previsões da lei material, executa. Uma bala é mais eficaz. Você matar é mais fácil. Porque é ilegal do mesmo jeito. Mas isso... fica esta tortura toda, e isso é claro às expensas do povo brasileiro, do povo pobre brasileiro, porque tudo isso tem custo, não está sendo de graça isso aqui, isso é um saco sem fundo de dinheiro que vai. Ô Pavinato, um dos supostos crimes é as suspeitas relacionadas à tentativa de interferir na investigação, porque ele entrou em contato com os pais do Mauro Cid e perguntou, e aí o que rolou? É esse basicamente o crime? É esse. A gente realmente, assim, não tem palavras. Tem uma coisa que a gente tem certeza que usam bastante a criatividade. O professor disse aqui na primeira pauta, essa tentativa de desmoralizar o Exército, as Forças Armadas, que incrivelmente também não fala nada, fica em silêncio, né? Deixa a água correr aí debaixo da ponte. Eles estão a todo custo, toda semana, emplacando um pouquinho essa história de que teve golpe, e a minuta do golpe, o rascunho do golpe, seja lá o que eles chamam de golpe. E aí fica só essa série de bagunças dentro do processo judiciário, que eu sinceramente acredito que não tem mais como limpar, porque tem tanta ponta solta, eles fizeram já tanta coisa errada do ponto de vista jurídico, eles já pisaram tanto na Constituição, que eles sequer conseguem ajeitar, agora voltar e falar, não, vamos estabelecer a normalidade agora a partir daqui é assim, eles não conseguem corrigir isso. Eu não sei nem como isso vai ser corrigido. Se algum dia alguém conseguir fazer isso, como é que você vai fazer isso do ponto de vista jurídico? Professor Sono, que é o caso do regime militar, porque a coisa foi se ampliando, que a reabertura, né, entre aspas, foi ficando cada vez mais distante. É o que eu sinto aqui. Não tem retorno, Pavinato. Muitas vezes eu falei, e admitindo que possa existir uma extrema-direita, porque, como nós sabemos, a direita, ela exclui a violência do processo histórico, por isso não tem como imaginar uma extrema-direita. Mas vamos imaginar que houve uma ditadura, que tudo ali e tal, vamos admitir. Eu sempre falo, qual é a diferença entre uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda? A ditadura de direita, ela identifica o adversário, persegue o adversário, prende o adversário, tortura o adversário e mata o adversário. O que faz a ditadura de esquerda? Ela identifica o adversário, persegue o adversário, prende o adversário, tortura o adversário, mata o adversário. E depois ele mata a família inteira. Porque eles não têm nenhum laço de empatia com qualquer coisa que não seja ele. Por isso que é tanta crueldade. Quando você falou a respeito do período de 64, que foi adquirindo outros contornos, mas aquilo foi adquirindo contorno em função de tudo que estava acontecendo na época. É diferente de agora. Porque parece ter um planejamento estratégico estabelecido e estruturado. Aí você pega, vamos tratar aqui do Braga Neto. Todos já falaram, é ilegal o que está acontecendo. Você deu uma aula explicando da ilegalidade, várias vezes você deu aula dizendo, não é assim que se faz, inclusive você foi perseguido durante um determinado tempo por ter mostrado os erros da Operação Lava Jato e de que como aquilo estava mal estruturado, em que ia produzir algo, um vício de origem que ia se desdobrar por algo difícil de controlar no futuro. Você falou isso. Mas o que foi que o Moro fez quando ele começou? Ele se baseou na Operação Mãos Limpas. Qual era a lógica do Falcone? Dizer é simples. Vamos prender os bandidos que estão dentro do Estado, que estão na sociedade, aqueles que são os criminosos colarinho branco. Aí como é que a gente faz? Deixa eles presos. E vamos usar a imprensa porque, como a máquina está tomada, se nós não botarmos luz, os escorpiões vão ficar escondidos. A luz vai permitir que os escorpiões se mostrem. E depois eles venham para a delação premiada. O que foi o erro de origem.
aponta, diz que vai prender e leva para delação premiada antes. Isso é chantagem. Qual é a razão pela qual eu estou falando isso e mostra que foi um erro de origem que o Moro cometeu? O Moro não entendeu o mano político, ele não entendeu. Ele não entendeu. Exatamente. Mas agora, o que eles estão fazendo é usar esse instituto exatamente para fazer a chantagem. Por isso, além de ser juridicamente errado, eles estão utilizando elementos de tortura. Não foi o que o Gilmar Mendes falou? Só que é o seguinte, agora não é contar com a imprensa, é deter a imprensa. Exatamente, eles inverteram tudo de uma maneira que quando a imprensa agora ela vem para divulgar exatamente aquilo que nós podemos dizer, isso é fake news. Não é possível. Por que não persegue essa imprensa por fake news? Que fica falando as bobagens que estão falando, está colocando um general de 4 estrelas que está trazendo um constrangimento para todas as Forças Armadas. Não é só o Exército, para as 3. Por qual razão? Porque agora eles não sabem o que fazem.